Boa tarde, pessoal. Vamos de Evangelho? Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis se vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Deus Pai, Jesus bondoso amigo de todas as horas, Joana, nossa querida e amada mentora. Agradecidos estamos por estarmos aqui mais uma vez em torno dos ensinamentos. Que possamos entender, que possamos aprimorar, que possamos aplicar, que possamos abrir as nossas consciências para que a plenitude tão buscada se torne cada vez mais próxima. Graças a Deus. Oi, gente. Tá baixo, né? Deixa eu ver se tá. Oi, bem melhor esse. Adoro. Vamos lá, gente. Estão preparados? Hoje é aquela aula que você vai pegar o seu ácido na sua bolsa e vai tomar, tá? Por quê? Qual é o nosso tema? Sonhos. Muito doido. Vamos hoje... Oi, Arthur! Vamos hoje, gente, de sonhos. Vamos lá. Então, o nosso tema... Bem, para a gente poder começar... Oi, Rafa. Gente, o Rafa está fazendo pós comigo e com a Raquel também. A gente é amigo de sala. Você não tem noção do que é isso, né? É muito legal. Esperar o pessoal chegar. Teve? Então isso é coisa boa. Graças a Deus, deixa ele cair. Para você tem que cair mesmo. Adoro, gente. Adoro. Foi horrível. Não, gente, hoje eu tive um sonho. Hoje meu sonho foi legalzinho. Né, porque foi operar minha cachorra. Foi muito doido hoje. Hoje eu descobri por que eu não fiz medicina. Fui lá eu operar o cachorro. O pessoal sentava, vou contando aqui as trivialidades da vida. Aí o Roberto, que trabalha daqui do Seja, né? É o veterinário da minha cachorra. Aliás, ele é ótimo. Se você tiver um cachorro, leve no Roberto. Ele, né, chegou para mim e falou assim, vocês querem ver a cirurgia? Eu falei, quero, né? Idiota, foi lá, né? Quero. Quando ele abriu o cachorro, eu, gente, estou sentindo um calor. Um calor, sabe? Fui ficando branca. Falei, acho que eu vou sentar. Ele senta, porque se cair, vai ficar caída, né? Aí senta, aí ele, olha que coisa louca. Ainda ele me narrava, né? Não, porque ela está com anestesia local, mas a gente, na hora que enfia a agulha, ela não grita, mas quando puxa o ponto, ela mexe. Eu, não me conta, que eu vou desmaiar. E eu tive certeza por que eu não fui fazer medicina. Mas vamos lá, gente. Vamos falar de sonhos. Para a gente começar a nossa aula, a gente tem que prestar atenção numa coisa, tá? Sonhos sempre foram... ao longo da história do ser humano, sonhos sempre tiveram uma participação no misticismo, nas religiões, né, nos ritos xamânicos, nas premonições. Sonhos sempre foram, para a gente, uma incógnita. Até
Freud e Jung chegarem, né, e falarem assim, só que não. Só que antes disso, era dessa forma. Né? A gente conhece pessoas que sonham com coisas que vão acontecer, a gente tem pesadelo, a gente tem sonhos maravilhosos, a gente sonha com gente que já partiu, né? Sonha com gente que vai chegar, é uma maravilha. E aí, o que são os sonhos para a gente na esfera de Joana de Ângeles, tá? Dentro da psicologia junguiana? A gente está falando aqui do nosso inconsciente, que a gente falou ao longo das nossas aulas. O inconsciente, o próprio nome já diz, não dá para saber nada sobre ele. A gente só pode perceber o que é inconsciente através dos sonhos, através da imaginação ativa, tá? Que eu não vou falar para vocês o que vem a ser a imaginação ativa, e através do teste de associação de palavras, que eu não vou explicar o que é, mas quem já participou do grupo jovem, quem já participou da evangelização aqui, a gente uma vez já fez isso e não foi tão legal. Né, o pessoal ficou meio dando chabu, meio, ai, não sei, você está muito doido, ai, está muito doido, né? Deu um chabuzinho, aí a gente fala, a palavra que deu chabu é porque há chabu em você, tá? São as 3 formas de você captar. Vamos explicar o que é o sonho. Para a gente poder entender o que é o sonho, a gente tem que entender como que o inconsciente fala, tá? Como é que o inconsciente fala com você? Tá? O inconsciente, tudo que você vai vivenciar, todas as informações neles, estão gravadas através de símbolos. O que são símbolos? Símbolos, tá? Eu não vou nem explicar que são coisas, né? Símbolos são simplesmente representações de muitas coisas. Você não esgota... Quando eu desenho isso aqui para vocês, ó... Isso é um símbolo. É feio, mas eu não sou de artísticos, tá? É um símbolo. É uma cruz. Mas a cruz pode simbolizar o quê? Vamos lá. Fé, morte, Jesus. Que esse homem é maravilhoso. Cruzamento do espírito da matéria, gente. Imagina, gente, Nilda, como é que você aguenta, gente? Eu ia ficar o tempo inteiro ouvindo, mas ok. Né? Vamos lá, o que mais, gente, simboliza para vocês a cruz? Tortura. Oi? Dor. O que mais? Poder. Aí tem as pessoas que, quando você fala poder, fizeram assim, ó. Né? Mas simboliza. Se o David falou, simboliza. Tá? Vou explicar. Gente, e o que mais? Puxa daí, gente, vai. Marketing. Olha só, marketing. Brabo. O que mais? Essa aqui é para rodar. Tô brincando. Vamos embora. Exorcismo. O David, gente, ele tem as analogias que você não sabe como, mas ele está certo. Sexo, amor, salvação. Gente. Peso. Compreenderam? Toda vez que o seu inconsciente quiser dizer alguma coisa a você, ele vai usar Por isso que os seus sonhos parecem uma loucura, mas não são. E por isso que a melhor pessoa para interpretar os seus próprios sonhos é a própria pessoa. Porque eu perguntei para vocês o que era esse símbolo. Você não é o David. Então, para você, a cruz não é poder, não é sexo. Para você, a cruz é, como a Nilda falou, Jesus. Como alguém falou aqui, dor, peso. Então, assim, cada um vai se relacionar com esse símbolo de alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele expressa em si tudo isso que vocês falaram. Então, um símbolo, ele tem dentro dele milhões de significados. Certo? E o símbolo, ele vai tocar a pessoa de uma maneira diferente. Sim, gente? Foi? E é por isso que, quando a gente fala da esfera de interpretar sonhos, a melhor pessoa para interpretar o seu próprio sonho é a pessoa que sonha, porque esse símbolo vai falar da relação dela com com este significado daqui. Foi, gente? Fala comigo. Obrigada. Então, vamos lá. Calma, segura o cuecão. Está querendo já analisar o seu sonho. Deixa eu chegar, já vou explicar. Uma coisa de cada vez. Vamos lá.
Primeira coisa, todo mundo sonha. Você que pensa que não sonha, você simplesmente só não está atenta aos seus sonhos. Mas todo mundo sonha. Não existe uma santa alma nesse mundo que não produza um conteúdo onírico. Onírico é de sonho, não é de unicórnios, tá? Onírico. Você sonha? Você nunca viu o animal ficar... A minha cachorra, eu tenho certeza que ela sonha todo dia com a cachorra da vizinha. Porque ela late sonhando, gente. É muito doido. Entendeu? Criança sonha, todo mundo sonha, tá? Os sonhos das crianças são muito diferentes dos sonhos dos adultos, tá? Por quê? Porque a criança está no começo da vida. Então, o conteúdo do inconsciente pessoal dela, desta vida, é muito o quê? Pequeno. Então, os sonhos são bem diferentes. Mas, beleza. Os sonhos se interpretam através dos símbolos. Então, quando vocês estiverem passando em alguma livraria e vocês virem livro dos sonhos, rasga essa porcaria. Tá? Queima essa porcaria. Né? Sonhar com dente, queima. Tá? Porque sonhar prudente para uma pessoa é muito diferente do que para outra. Foi? Tá? Vamos explicar agora como é que se produzem os sonhos. Os sonhos, eles são produzidos através de um movimento de compensação do seu inconsciente. O que é uma compensação? Vou explicar. Obrigada. Não. Depois eu entro nesse assunto. Vamos lá. Como é que se produz um sonho, para você entender? Nós temos a nossa vida consciente. O que é a nossa vida consciente? Amigo, você está acordado? Então você está como? Teoricamente. Consciente. Certo? Porque tem muita gente que está sentada aqui, mas não está consciente. Porque o corpo está aqui, mas a cabeça está onde? Então, ele está inconsciente para a realidade que está acontecendo aqui. Mas consciente para a sua imaginação ativa, para as suas preocupações. Foi? Então, a nossa consciência, aquilo que a gente pensa que a gente sabe sobre a gente, a nossa noçãozinha de eu, vai fazer muitas vezes com que a gente se comporte, ou com que a gente pense, ou com que a gente acredite em certas coisas, certo? Só que, em verdade, nós já pegamos esse conteúdo aqui. Quem é você? Você, a gente explicou que essa noção de eu nossa é a totalidade. O que é a totalidade? Você não tem Deus dentro de você? E Deus é tudo, né? Deus tem tudo. Ou seja, você tem todas as potenciais dentro de você. Só que você sabe disso? Não. Porque essa sua vida... Só o David. Mas essa sua vida... A sua vida encarnada, a sua vida nessa cultura, a sua vida nessa família, a sua vida nessa sociedade, faz com que você simplesmente perceba partes da sua totalidade. Qual é o problema disso? Que as pessoas se apegam nessas partes. E aí, quando você se apega nessa parte, você fica um ser integral ou um ser parcial? Aí o seu inconsciente, para lembrar você que você é um ser integral, vai produzir o sonho compensando aquilo que você não está vendo e nem sendo. Então, vou dar um exemplo para vocês, meu, tá? Pessoal de sonho meu, para vocês entenderem. Teve uma época... aliás, olha como é que o sonho... outra característica dos sonhos. Os sonhos podem ser compensatórios, tá? Eu esqueci de escrever uma outra coisa aqui. Ou os sonhos podem ser premonitórios. Eles não é ou, tá, gente? É e. Só para a gente poder entender. Por que e? Porque tudo que você sonha vai acontecer. Aí aqui a criatura já me morre. Vou ver um cara pulando da janela? Sim, só que não. Você não vai ver ninguém pulando da janela. Mas alguma coisa em você vai pular da janela. Vou explicar, tá? Olha só. Quando eu estou nesse movimento, eu me conheço parcialmente, mas eu sou a totalidade, os meus sonhos compensam aquilo que eu não estou. Se ele compensa aquilo que eu não estou vivendo, ele está mandando um recado para mim de que eu tenho que o quê? Que o quê?
Quem falou? Viver. Então, olha só, vou traduzir para você. Se você sonha um negócio, esse sonho quer dizer que você tem que fazer o quê? Viver aquilo, realizar aquilo conscientemente. E não só no seu inconsciente. Porque a vida é uma proposta de ganhar consciência. Isso foi, gente? Tá difícil? Tá estranho? Tá doendo? Então tá. Então você tem que viver aquilo que você produziu no seu sonho. Por isso o sonho vai se realizar. Quer você queira, quer não. Vou dar um exemplo meu, tá? Para vocês entenderem. Quando a Iraci abriu o Seja, né, quando ela fundou o Seja, ela me carregou para o Seja. E eu comecei, quando eu era pequenininha, muito pequenininha, na verdade eu vou começar contando esse sonho, depois eu vou contar outro. Eu tinha um sonho que era o seguinte, era um pesadelo, tá? Eu tinha um sonho que era um homem de roupa branca, num cavalo branco, com chapéu branco, careca, só que ele tinha cara de palhaço. Ele tinha os olhos verdes, a boca vermelha. E olha que coisa curiosa. Como é que era o sonho? Ele andava num cavalo, tinha uma ilha em algum lugar, na frente da minha casa, que tinha um buraco. E nesse buraco estava eu e umas amigas. E a gente tinha que se esconder desse cara que tirava as pessoas do buraco, né? E aí eu passava o sonho inteiro fugindo dele, só que eu me escondia debaixo de uma máquina de costura. Quem sabe aquelas máquinas de costuras que são antigas, que tem numa mesinha? Eu me escondia debaixo e a minha bisavó, que é a minha madrinha, abria e me dedurava. Ah, ela aqui, ó. Que legal. Recorrente. Eu sonhei 2 vezes esse sonho, tá? E passou, eu tinha 7 anos, não entendi patavinas e só tinha medo de encontrar o bendito do palhaço debaixo da minha cama. E era isso. Ponto. Passaram-se anos, a Iraci abriu o Seja, eu tinha exatos 22 anos, quando eu comecei a entrar no centro espírita, e aí estudava espiritismo, e aí eu descobri muitas coisas da minha vida. A primeira foi que eu sempre falei para minha mãe, não tem nenhuma profissão para mim. Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu não quero ser nada. Aí minha mãe, como assim você não quer ser nada? Eu gostava de cantar, eu gostava de atuar, só que só quando era na veia cômica, então nunca era, porque o meu cabelo não é assim, é enroladinho, eu parecia um anjinho quando era pequena. Eu parecia, entenda isso. Então me botavam só para fazer menina fofinha, e eu queria socar a cara da professora do teatro que me mandava fazer menina fofinha. Mas você tem carisma. Eu odeio ter carisma, eu fazia assim para ela, né? E aí, eu gostava disso, eu gostava de coisas loucas, né? Quando eu tinha 13 anos, minha mãe, o que você quer de... 13 não, quando eu tinha 10 anos, o que você quer de aniversário? Uma bola de cristal, né? E eram coisas assim. Gostava de signos e loucura. E aos 8 anos eu pedi para minha avó me ensinar a rezar o terço. Então, realmente, eu era uma menina completamente louca. Né? Fui fazer comunicação social, porque todo mundo que não sabe o que quer faz comunicação social ou ADM. Tá ali. Menos o Arthur. O Arthur sabe o que ele quer, por isso que ele faz comunicação social. Né, Arthur? Mas as pessoas na CNTP não sabem, vão fazer comunicação. Tem alguém de comunicação aqui, gente? Tem você? Foi fazer mesmo? Estamos aqui, ó, juntas. A sua filha também? Ah, bem, sua filha, adorei. Então, olha só, aí o que aconteceu? A Iraci abriu o Seja. Ela abriu o Seja e eu entrei de cabeça, corpo e alma. Isso aqui era a minha própria vida. Aí, quando eu entrei no Seja, eu descobri o que eu queria fazer da vida. Ser espírita. Só que não dá, filho, para você ganhar dinheiro sendo espírita. Não dá para você viver. Eu queria largar tudo, viver franciscanamente no Seja. E conflitos com a minha universidade e tal, até descobrir Joana, até descobrir que dava para levar o espiritismo para dentro da psicologia, até eu me achar na psicologia. Só que para você linkar o espiritismo com a psicologia, o espiritismo que nós conhecemos, que é aquele espiritismo mais tradicional, ele tem que morrer para muitas coisas. Porque nós temos um conhecimento espírita, mas nós não temos aula aqui, por exemplo, de filosofia. Mas você pega o Evangelho segundo o Espiritismo e está dizendo que Sócrates e Platão são os precursores, né, da ideia do espiritismo. E nós não lemos aqui o mito da caverna. Nós não sabemos como que era a ideia do mundo das ideias de Platão. Nós não estudamos aonde que Kardec vai beber. Porque se a gente estudar aonde que Kardec vai beber, vocês querem ver uma coisa? Pega ali para mim. A gente já teria chegado aonde a Joana chegou há muito tempo. Por quê? Olha aqui. Deixa eu achar, peraí.
mesmo, né? A gente lambe os dedos. Você abre o Evangelho e está escrito assim: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, da ideia cristã. Só que, amigo, Sócrates e Platão são muito antes de Cristo. E você não sabe o que eles falaram. Ok. Continuamos aqui. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Item 1. Olha você lendo. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais. O que significa tipos primordiais? Arquétipos. E a gente está falando de Joana. Ou seja, o espiritismo tradicional ele vai morrer para muita coisa. Só que eu tinha muito medo dessa morte. Por quê? Porque a relação que a gente tem com mãe e filha sempre tem uma relação desse jeito, tá? Aonde a filha vai ser sempre o espelho da mãe. Sempre. Os filhos são a sombra dos pais, né? Para muitas coisas. Mas a filha vai ser o espelho da mãe. E eu não conseguia fazer essa morte na minha cabeça. Porque se eu chegasse para minha mãe e falasse, mãe, eu acredito que o homem estava, antes da sua encarnação, estava ligado aos arquétipos, a minha mãe, que não tinha esse conhecimento, ia falar o quê? Me dá o seu nome que eu vou botar na mesa de desobsessão. Você está louca. E era o que acontecia. Então, eu tinha muito medo de dar um passo à frente para poder compreender o que era, em verdade, o espiritismo. Aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho aonde eu estava no centro espírita, tá? E estava sentado num auditório assim, a minha mãe, o Clóvis e eu. E aqui tinha um show acontecendo do Plínio, quem sabe quem é o Plínio, né, que canta aquelas músicas maravilhosas espíritas, né? Que ele cantando, só que ele estava vestido de palhaço. E todo mundo aqui em cima estava de palhaço. E eu olhava aquilo e tinha uma senhora que parecia minha bisavó, né, muito velha e muito triste. Ela só fazia assim no show. Ela era mais animada, ela fazia assim. E eu fiquei chocada de ver aquilo. E aí aparecia na frente da minha cadeira um palhacinho como se fosse um drone, né, um mini robô, andando assim, e tipo fazendo assim para mim, sabe, cucaracha. Assim. E eu olhava aquilo e falava, Deus meu. E eu acordei. E eu não entendi o sonho, porque eu nem na época nem me relacionava com conteúdos de sonho, não sabia nada de Joana. E aí foi quando começou a acontecer que eu entrei na universidade para fazer a parte de psicologia, comecei a estudar Jung, comecei a ser autodidata, comecei a bater de frente com um monte de coisa e comecei a descobrir que as coisas que eu entendia de uma maneira simplista era palhaçada. E aí o espiritismo ganhou um novo significado para mim, uma nova simbologia. Mas eu precisei matar e entender que tudo isso, a maneira pela qual eu estava vivendo, vou dar um exemplo para vocês. A Joana ensina para a gente o conceito de sombra. Ela fala assim, para de falar que raiva é ruim. Para de falar que ciúme é do mal. Para de dizer que inveja é uma coisa horrorosa. Você vai ter inveja, você vai ter raiva, você vai ter ciúme, você vai ter ódio. Agora, a maneira pela qual você vai passar por isso muda tudo. Você pode conscientizar o que está acontecendo ou simplesmente querer castrar a sua raiva. Se você castrar a sua raiva, ela vai para um bolsão chamado sombra. E quando você tiver raiva, como você não se permite ter, ela vai tomar você. E é por isso que você fica encolerizado e depois você fica se culpando. Então, saiba usar a energia da raiva. Mas não castre nunca. Isso está no livro Autoconhecimento e tem capítulo Raiva, de Joana de Ângeles. Quando eu li isso, eu falei, eu estou errada. Porque como é que era o espiritismo para mim? Era aquilo que a gente muito ouve aqui. Você não pode ter, porque senão o obsessor vai fazer o quê? Domina você. Você não pode ter ciúmes. Você não pode ter... Então você não pode ser humano. E aí eu comecei a compreender, quando a Joana vem trazendo Jesus para essa humanidade, vem dizendo que Jesus é humano, quando a Joana diz que Jesus teve a tal da ira santa, é santa, mas é ira. Eu precisei compreender. Aí eu comecei a perceber como que os conceitos que eu tinha antes eram todos o quê? Banais, equivocados. E isso doeu muito, muito. Foi uma briga interna diária comigo. Quem me sustentou foi o Luiz Mário, porque eu vinha, brigava com a Iracira, se não entendia muito bem o que eu falava, chegava para o Luiz Mário, Aí o Luiz Mário falava, lê isso aqui, filha. Aí eu ia, lia o que ele mandou, ficava irritada, porque ele mandava eu ler, mas não explicava nada. Aí eu lia, aí eu fazia o processo, aí eu entendia, aí eu chegava para ele e falava, é isso, ele é isso.
E aí eu tinha que, às vezes, guardar para mim, porque a minha mãe, às vezes, não tinha compreendido o que eu tinha compreendido. Com o tempo, ela foi compreendendo algumas coisas. Mas eu precisei fazer o quê? Sair do buraco. Olha o meu primeiro sonho. Saia do buraco, nasça, ganha vida, minha filha. E aí, esse palhaço perseguidor é essa esfera que a gente tem que ter o tempo inteiro na nossa vida. Relativizar as coisas, fazer com que as coisas possam morrer para nascerem outras, porque o conhecimento não tem fim. E eu preciso sempre ressignificar o que eu penso, porque se eu pensar sempre da mesma maneira, eu não vou ter o quê? Conhecimento, não vou ter vida, não vou ter realização. Eu preciso sempre questionar e compreender. Eu tenho que ter uma vida de filósofo, como diz Kardec. Espiritismo é filosofia. E nós não questionamos, não pensamos. Então, é um exemplo que eu quis dar para mostrar como os sonhos podem ser premonitórios. Aos 7 anos, eu já estava sonhando uma coisa que ia acontecer. Aos 22. E eles vão se realizar e são compensatórios. Porque a vida que eu não estava vivendo estava presente no meu inconsciente. E se eu não vivesse, talvez eu nunca iria achar quem sou eu. Porque a Iraci é presente no centro espírita. Essa é a função dela. E a minha? E era uma questão. E se eu não achasse a psicologia nesse momento, eu não ia entender que eu trabalho com a psicologia e a Iraci trabalha com o centro espírita. Isso nunca ia ter acontecido. Então, a gente precisa compreender o que os sonhos estão nos dizendo. Os sonhos, para a gente poder falar mais aqui sobre eles, né, para o inconsciente não existe o tempo. O inconsciente é atemporal. O que significa o inconsciente ser atemporal? Para o inconsciente, você pode sonhar uma coisa quando você é criança e essa coisa se realizar daqui a anos, ou você pode ter um sonho. Você teve um sonho, por exemplo, quando você teve, sei lá, 15 anos, e esse sonho continuar sendo reinterpretado até hoje, porque ele continua falando do seu processo e da sua vivência, e da sua evolução. Então, o inconsciente não tem tempo. Sim, gente? Muito doido, né? Nossa, muito doido. Ainda pior depois que eu contei o sonho, vocês não entenderam nada. Como é que você chegou a essa conclusão? Vou explicar, tá? Então, olha só. Só para a gente poder tendo uma noção do que são os sonhos, como é que os sonhos funcionam, tá? Outra coisa aqui para a gente poder compreender os sonhos. Para Jung, a palavra mundo espiritual é o mundo do inconsciente. É o mundo que precede a nós. Sim? Como assim precede a nós? A sua consciência veio de um estado de inconsciência. Porque quando você nasceu, você era consciente ou inconsciente? Fala comigo, gente. Inconsciente. Você não tinha noção de eu. Você ganhou essa noção de eu conforme você foi crescendo e foi desenvolvendo as suas cognições para você poder ter a noção de eu. E isso é importante porque, para o espiritismo, é exatamente esse fato de você retornar à inconsciência que faz você ganhar um novo ego, para você poder viver as mesmas coisas de uma maneira diferente. Porque se você manter o ego da vida passada nessa vida, você repete os mesmos erros. Você lembra, inclusive, de velhos hábitos. Isso não é legal. Foi, gente? Fala comigo. Foi. Ótimo. Então, recapitulando, os sonhos vão se manifestar através da linguagem dos símbolos, vão sempre compensar a vida que eu estou deixando, ou que eu preciso passar a viver, a integrar na minha noção de eu, e sempre vão se realizar. Foi, gente? Pegou isso? Tatuou na alma? Escreveu no caderninho? Guardou no heart? Porque eu estou poliglota hoje. Então, tá bom, tá? Agora, vou explicar como que a gente constrói um sonho. Eu dando uma de inconsciente, tá, gente? Entenda que isso é uma pretensão totalmente tosca da minha parte. Mas é para ver se a gente compreende, tá? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que nós temos o nosso self aqui embaixo? E o que tem no self? Qual foi a palavra que a gente usou? Obrigada. Arquétipos. Arquétipos, para a gente poder traduzir, estou muito didática hoje também, além de poliglota, tá? Arquetipos.
tipos primordiais. Vou traduzir para vocês o que são tipos primordiais. É o que o Espiritismo chama de as potências divinas em mim, dentro de mim. Foi, gente? Fala comigo. Eu tô carente, vocês não estão percebendo? Obrigada. Porque hoje eu tô fofa. Então vamos. Arquetipos. Foi? Isso aqui, gente, lembra que a gente falou, isso aqui sempre é o quê? Coletivo, ou seja, eu tenho arquétipos. Vocês têm? Os que eu tenho são iguais aos seus? São. São, gente. Vamos de novo. Eu tenho arquétipos. Vocês têm arquétipos. Os meus arquétipos são iguais aos seus. Lindos! Exato. Então, nós temos arquétipos, nossos arquétipos são iguais para todo mundo. O nome disso, Jung chamou de inconsciente. Por que é inconsciente? Porque essa palavra potências significam que é aquilo que pode virar. Então, se não veio, tá como, gente? Inconsciente, não sabemos de nada, tá tudo maravilhoso. Certo? Beleza. Como que o homem descobriu os arquétipos? Através... Isso aqui é um detalhe, tá? Como é que ele descobriu isso aqui, tá? Como que o homem descobriu? Através dos mitos, através dos contos de fada, através das lendas que existem em toda a cultura, existem desde o primitivo daquele seu parente índio, né, da tribo, né, do Catacatã lá, sei lá, né, até você, uma pessoa civilizada. Sim? Isso, amiga, quem começou? Não sei. Não sei. Por quê? Porque se isso está dentro do homem, se esses arquétipos estão dentro do homem, em algum momento o homem ele bota isso para fora. Vou dar um exemplo para vocês. Jung conta uma experiência fantástica. O Rafa já leu essa experiência, com certeza, no Vida Simbólica, que a gente está lendo junto. Olha só. O que acontece? Jung contou uma coisa o seguinte, que uma vez ele estava andando e ele foi tomado por um medo. Que medo foi esse? Ele começou a achar que o mundo era um grande bicho no qual ele estava andando. A gente estava vivendo em cima desse bicho e esse bicho ia começar a se mover e ia gerar um tremor na terra. E ele foi paralisado por aquele medo durante um instante. Já chegou nessa parte? Não é a terceira. Já? Bem, então, ele chegou... Não, gente, eu vou fazer spoiler mesmo. Se ele não tivesse lido, nessa hora ele vai falar, passei, já entendi, né? Vamos lá. E aí ele conta que ele foi paralisado por esse medo. Do nada isso veio na cabeça dele. Esse pensamento irrompeu a cabeça dele. E ele ficou, durante um tempo, paralisado, achando que ele estava pisando em cima de um bicho gigante e que se movia. Aí ele lembrou, através dos conhecimentos que ele já tinha tido, que no Japão... Os japoneses falavam através de mitos. Quando que os mitos surgiram? Outra coisa muito curiosa. Os mitos são atemporais. Atemporais é. Por quê? Porque os mitos, eles surgem em toda a cultura primitiva, que pode ser hoje lá na tribo, né? Você chega na África e descobre uma cultura primitiva. Eles vão ter os mitos, que são exatamente iguais aos mitos que se teve no Antigo Egito, que esteve na Grécia. Então, os mitos estão... E Jung conta que ele só acalmou a mente dele quando ele lembrou que isso era um resquício arquetípico. Era uma lembrança arquetípica que ele estava tendo. Porque no Japão, as pessoas pensavam, né, o mito japonês dizia que o mundo vivia em cima de uma salamandra gigante. E quando a salamandra se mexia, existiam os terremotos e o mundo mudava. Aí ele se acalmou. O que eu estou querendo dizer? Isso foi uma fagulha, como se um arquétipo tivesse desprendido daqui, essa imagem primitiva, e aparecido na consciência do Jung. E é assim que os mitos surgiram. Alguém muito doido desprendeu um troço do inconsciente dele e saiu falando mito. Foi, gente? Foi? Foi. Vamos lá, então. Foi?
só queria dizer que é. Mas vamos lá. Beleza, aqui está o seu self, aqui estão os tipos. Esses tipos, que são potências de Deus em nós, nós precisamos fazer o que com elas, gente? Fala alto. Tomar consciência. Por quê? Quando eu tomo consciência do Deus que habita em mim, eu faço o que Jesus fez. Eu e o Pai somos one. Estou muito poliglota. Nós somos nós somos a mesma coisa, né? Nós somos integrados. Então, você precisa tomar consciência disso, beleza. Só que entre o teu self e a tua consciência, vamos escrever aqui a sua consciência, ou o seu amigo ego, vou colocar consciência aqui para ficar legal. Quando o seu self, o seu espírito, precisou viver essas potências, que ele mandou o sinal, amigo, potência X. Aí, a potência X produziu aqui fora na sua consciência situações, pessoas, para você conscientizar que você tinha dentro de você o quê? Isso, obrigada. Vocês não estão falando comigo, eu vou fazer uma greve. Na aula que vem eu não venho. Nem eu, nem Jane. Vamos lá. Então, significa que quando você precisa conscientizar a potência X, o seu eu íntimo, o Deus que habita em você, manda um recado para a sua consciência. Amigo, vamos conscientizar isso. Você não ouve, porque o inconsciente não sai falando desse jeito com a consciência. Como é que acontece? Ou você sonha, compensando aquilo que você tem que viver, ou as coisas começam a acontecer aqui na sua vida, até uma hora que você procura um psicólogo, ele vira para você e fala assim, amigo, você não está percebendo o chamado da vida, o sentido existencial, o universo falando com você? E aí é a hora que você fala assim, cara, muito louco, né? Isso repetiu na minha vida várias vezes. Eu não sei por quê. Aí você vira e fala assim, por quê? Deus não queria bater em você, pediu para eu mesmo bater. Sua mula, conscientiza essa porcaria. Aí a pessoa fala, cara, é verdade. Aí ela engloba X dentro da consciência dela, dentro dessa noção de eu. Beleza. Só que entre a consciência e o inconsciente pessoal, quer dizer, o inconsciente coletivo, tem a sua herança da educação, a sua herança que fala sobre você. O nome dessa herança é inconsciente pessoal. O que tem no inconsciente pessoal que a gente falou? Eram os tais dos complexos. O que são complexos? Complexos emocionais são as informações que você vai vivendo ao longo da sua vida, que vão se concatenando através da memória, através das emoções, e vão sendo guardadas no seu inconsciente. Todo mundo aqui já ouviu a Iraci falar a sublime frase. Ela senta assim, eu vou imitar, gente. Ela senta aqui e fala assim, bem-vindos ao Seja Barra. E ela, né, loura, linda e maravilhosa, vira e fala assim, tragam seus filhos para a evangelização, porque nós não sabemos o que eles trazem na mochilinha que cada um carrega. Quem riu sabe da mochilinha. Por quê? Porque ela fala isso. Que raio de mochila é essa que teu filho carrega e você não sabe? O seu? O que tem nesse inconsciente pessoal, amor da minha vida? O que são esses complexos? É formado de quê? É formado da sua VP. Quem é sua VP? Suas vidas passadas. É formado da sua vida atual. É formado das suas emoções através da educação, cultura, sociedade. Por isso o nome disso é o que é complexo? Complexo não é um troço difícil, não, amigo. Complexo, quando você vai aqui no condomínio do lado, que tem, né, em um andar tem 6 apartamentos, o nome disso é fique feliz, porque a pessoa que descobre que complexo não é loucura, se sente mais aliviada, né? Fala, graças a Deus, eu achei que eu tinha complexo, mas não, eu só tenho complexos, né? Enfim. Houve um tempo que qualquer coisa que acontecia se falava, fulano está complexado. Quem lembra disso? É só quem é jovem há muitos anos lembra. Vamos lá. Foi, gente? Beleza, belezura? Estão entendendo? Ninguém surtou, ninguém morreu ainda, ninguém naufragou, ninguém pediu ajuda. É só está quase. Ego. Esse eu aqui é noção de eu. É uma noção de eu que a gente tem. Lembra que eu falei que isso aqui é a totalidade que eu estava falando para vocês.
totalidade. Isso aqui são as partes que a gente vai conhecendo da nossa totalidade. O objetivo é que a gente conheça o quê? A totalidade. Então, a nossa noção de eu conhece apenas... Aí o nosso self vira para ela e fala assim, amigo, não se apega não, né? Porque se apegou, babou. Se apegou, vai reencarnar, se apegou, vai ter complexo de complexado, se apegou, a vida vai acabar com a tua vida, tá? Não se apega porque é assim, aceita que dói menos. Aí ele manda uma coisa para você conscientizar. Tim! Aí ou você sonha, ou você pipoca aqui fora, vive umas coisas muito loucas, até você descobrir que, eu tinha que saber aquilo, e aprende. E aí foi. Foi, gente? Foi. Como que funcionam os sonhos agora? Vocês vão entender. Eu não falei para vocês que no inconsciente, deixa eu pegar a caneta vermelha, que agora eu vou escrever outras coisas. Eu não falei para vocês que no nosso inconsciente, no nosso self, tinham os nossos arquétipos, e que os arquétipos são conhecidos através dos mitos? Sim? Então, um arquétipo é constelado. O que é constelado? Aparece, ele emerge aqui do self, certo? Só que como ele é uma forma pessoal, impessoal, né? Vamos supor que ele tenha essa forma daqui, um quadrado, tá? Quando ele começa a ser constelado, ele vai tomar contato com os seus... com a forma pessoal que você vive aqui. Então, essa base arquetípica, mais esse complexo que você tem, que é a sua maneira pessoal de viver essa situação, gera o seu símbolo. Por isso que eu falei que símbolo é uma coisa extremamente, mas ao mesmo tempo... E aí vai gerar o teu sonho através disso. Tá muito complicado? Agora complicou muito? Agora foi mel na chupeta. Eu gosto que eu não escuto o que vocês falam. Eu só escuto assim... Então eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Vou explicar. Olha só. Por que os meus arquétipos... Vamos responder. Por que os meus arquétipos são os seus? Vou dar um exemplo aqui. Você é mulher? Graças a Deus. Adorei. Gente, essa aula é pura magia. Essa aula não presta. Vamos embora. Graças a Deus, nesse sim. Eu sou mulher. Eu vou viver uma história igual a você. Você tem um filho maravilhoso. O Duda, que eu adoro. E a Isabela, que é maravilhosa. Né? Você foi mãe. Eu, um dia, serei. O arquétipo mãe é meu ou seu? Esse. Ótimo. Por quê? Em algumas pessoas, certos arquétipos vão estar pulsando. Em outras, outros arquétipos vão estar pulsando. Mas, na verdade, eu tenho todos os arquétipos dentro de mim. Isso. São as potências. Foi? Agora juntou. Como você está mulher, você está constelando o arquétipo da mãe. O seu marido, graças a Deus, não está constelando o arquétipo da mãe. Porque se ele tivesse, ia ser muito estranho. Né? Ele está constelando o arquétipo da paternidade. Tem. Exatamente. Ele tem seu arquétipo da paternidade. Como é que ele se apresenta em você? Através do seu ânimo, que é o homem que existe dentro de você. E como é que o complexo da maternidade, da mulher, apresenta-se no homem? Através da ânima. Mas percebam que todo mundo tem tudo. Está todo mundo no mesmo saco. Só muda se um está consciente ou se está inconsciente. Constelado ou não constelado. Foi, gente? Vocês estão com uma cara tão estranha. Vamos lembrar dessa situação? Vamos lembrar a mãe que também tem que ser pai em algum momento. Lembrando aqui, a mãe que tem que ser pai em algum momento. Constelando o arquétipo do masculino. Peraí. Deixa eu só passar... Sim, também. Tá certo. Sim, quer ver? Quem é a deusa grega da maternidade? Deméter. Toda mulher que é mãe de cachorros, de peixes, de crianças, do marido, dos vizinhos, ou, sei lá, mãe de objetos. É voluntária.
Ou até a mãe voluntária? Mãe de santo. É sim, gente, é sim. Vocês estão brincando, mas é, gente. A mãe de santo é a mãe do santo, né, não, Rafa? É. Então, olha só. Essas pessoas, todas elas estão vivendo o mito de Deméter. O que é o mito de Deméter? Todas as características que existem na potência da mãe, elas estão vivendo. Mas cada uma de uma maneira pessoal. Foi? Sim? Beleza. Vou dar um exemplo de um sonho aparecendo. Vamos supor que você esteja constelando o arquétipo da mãe. Só que você é aquela mãe fofa, aquela mãe que tão fofa, que o desenho dos ursinhos carinhosos foi inspirado em você. Sim? Você é tão fofa que 5 minutos do seu lado a gente pega uma diabetes, de tão doce que você é, certo? E você é essa mãe maravilhosa, fofa, essa mãe que a criança chega em casa e fala assim, mãe, eu não quero fazer isso. Aí, como você é uma mãe fofa, o que você faz para o seu filho? Então tá, filho, não faz. Ou fica com culpa de chegar para ele e falar assim, você vai fazer, vai. Se não fizer, eu vou esfregar na tua cara, você está entendendo? Porque a mãe tem que ter as duas coisas. Vamos supor que você não tenha a segunda, que é essa maldade que a mãe tem que ter. A mãe tem que ser do mal. A mãe tem uma hora que ela tem que ser cruel. A mãe tem que ser, ela tem que incorporar um pouco da crueldade da Iraci, que falava assim, tira a mão daí que eu vou quebrar seus dedos. Na hora, entendeu? Tem que ter um pouco disso. E tem que ser, e ao mesmo tempo tem que ser aquela a mãe que fala assim, filho, o seu dedinho é tão lindo. Eu sei que ele está aqui, mas tira, por favor. E às vezes a criança não vai tirar e você tem que usar a mãe do capeta, certo? Que é essa mãe, né, Bin Laden. O que acontece? Vamos supor que uma mãe esteja vivendo na sua consciência a sua noção de mãe. E na cabeça dela, por conta da cultura, por conta da religião, por conta da educação que ela teve, mãe só pode ser uma coisa. Boazinha, maravilhosa e tem que amar o filho incondicionalmente, certo? Essa mãe não está vivendo que parte do arquétipo da mãe? A mãe demônio, não está vivendo a mãe demônio. A mãe demônio está aqui, ó. Aí o que começa a acontecer? O teu self vira para você e fala assim, amiga, você tá linda, você tá diva, hashtag só que não, tá? Não tá. Você tem que começar a botar o negócio aí, porque senão não vai ser bom nem para você, nem para o seu filho. Aí o que ela faz? O filho começa a se tornar um filho que começa a ficar respondão, começa a agredir a mãe, começa a ser grosso na frente das pessoas com a mãe. E essa mãe que acha que mãe só pode ser uma coisa boazinha, ela enxerga isso? Não, a mãe que tem síndrome de mãe boazinha, o filho sapateia na cabeça dela e ela acha lindo. Ela está sem cabelo, está sangrando, tá, né? Mas ela está linda. Ela é ferida no seu feminino. Aí o que acontece? Ela tem um sonho, por exemplo, aonde esse filho está morrendo, se matando, ou ela está afogando o filho, ou ela está matando o filho, ou ela está ou esse filho está matando ela, esse filho está ferindo ela, para demonstrar para ela a parte da maternidade que ela precisa vivenciar. E vai mostrar através de símbolos. Por isso que muitas vezes você tem sonho que você fala assim, caraca, não entendi. Porque o sonho, ele não é um correio na sua caixa de e-mail, entendeu? Um e-mail na sua caixa de correio lá. Querida, faça isso. Ele é um sonho onde você vai ter que compreender. E os símbolos que vão aparecer no seu sonho são carregados de emoções, carregados de conceitos, de cultura, de valor. Às vezes você vai perceber que talvez a tua religião esteja impregnada no seu sonho, mas a religião aparece talvez com uma necessidade de poder. Ou você sonha que você está fazendo sexo com seu filho. Olha que louco. Porque talvez você precise incorporar em você aquela austeridade que o teu filho está tendo de olhar para você e falar, não. É a mesma coisa que você tem que incorporar para com ele. Olhar para ele e aprender a dizer, não. E sexo é símbolo de troca, é símbolo de encarnação, é símbolo de você conseguir reproduzir em você, fazer nascer em você, é símbolo de nascimento. Foi, gente? Isso é um tipo. Peraí que tem várias mãozinhas que levantaram. Quais são as mãozinhas? Uma aqui. Aí vai você. Ela tá sem voz, gente. Só para constar. É muito fofa. Normalmente sou a mãe, aquele tipo de mãe raivosa, né?
E sábado eu exagerei nas minhas atitudes e por acaso, por ser final de semana, dia das mães, eu acho que isso me trouxe uma culpa. Eu falei o que eu não deveria falar, pronto. Eu tô com dor de garganta. Você até falou o hoje. que você não deveria falar ou você não teve autoridade para dizer o que você queria dizer? Não, autoridade eu tenho, não é questão disso não. Eu Porque exagerei. voz está ligada com autoridade. E Vou dar um aí, exemplo. eu me senti culpada e eu acho que provavelmente foi porque era final de semana, dia das mães, era férias, porque eu não me sinto Pode ser, normalmente mas assim. isso não fala da sua culpa com a tua filha. Isso fala talvez da sua ligação com a sua mãe. Olha só como é que é. Por que eu estou colocando isso aqui para ela, que ela está expondo isso? Por que eu estou falando? Porque perceba como é que o simbólico ele não é tão simples. Você precisa pensar em vários aspectos dele, entendeu? Você falou, talvez eu falei uma coisa que eu me extrapolei, não deveria, e perdi a minha voz. Aí vem essa noção de extrapolar, é onde você tem que pensar. Será que eu extrapolei? O que é certo, o que é errado? Será que essa noção de extrapolar vem da ligação que eu tenho com a minha mãe, vem de uma mãe que eu venho reproduzindo, ou vem de uma ideia de mãe que eu venho pegando e que eu peguei de uma cultura e que eu peguei do não sei da onde, ou vem da religião onde a mãe tem que ser maravilhosa, porque a gente se inspira aqui em Maria. Você acha que Maria nunca deu um cascudo em Jesus? Não, lógico que não, ela era um espírito de luz. Mas Jesus devia dar problema. Você imagina o dia que Maria perdeu Jesus, 3 dias sumido no templo, você acha que ela pegou ele como? G, tô há 3 dias te procurando. Ai, que feio. Cara, deve ter catado ele perolê e falar assim, garoto, onde é que você estava? Que eu quase morri te catando. Ai, mãe, estava aqui no templo orando para o Senhor. Então tá bom. Então, o que a gente está querendo dizer é, isso brota, entendeu? Mas vai, continua a sua pergunta. Não, e é louco, porque as pessoas falam assim, não chega perto de mim que você vai me passar gripe. Eu falei, cara, não tem nada a ver. É louca, não, louca, são não pessoas é loucas. Isso, eu somatizei. Somatizou, exatamente. Não vou te passar gripe nenhuma, eu estou somatizando uma coisa que eu vivenciei. Exatamente, exatamente. E quando a gente entende isso que ela está entendendo, que não é uma coisa fácil de se entender, porque é mais fácil você falar que você pegou uma gripe, que o vírus estava voando e você ficou gripado, do que você realmente conscientizar que você somatizou. O que é a somatização para a gente aqui? Às vezes, somatização é a realização do seu sonho, do que tem que vir a ser. Então, o meu sonho é um chamado do meu Deus interior. Vocês já perceberam? Oi, gente, fala que você fez assim. Ô mãe, fala. Era comigo? O que é, gente? Que já acabou a hora? Que já acabou a hora? O que foi? A hora. Fala pra mim, amor, não estou ouvindo. Vem aqui. Isso é a mãe que incorporou a esfera de Afrodite, vem. Linda. Diva. Poder total. Não, sou sua filha, eu sou sua filha. É a foto, gente, é a foto. Como a gente já encerrou, e hoje eu vou deixar por aqui, porque eu falei muita coisa que a gente tem que digerir em casa. A gente vai retomar isso. Nós temos 8 aulas de sonhos. Fiquem felizes? Isso. Não. Eu vou recapitular isso aqui, tá? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou trazer, na próxima aula, para a gente poder entender, eu vou trazer um sonho, eu vou trazer um caso, tá? Um caso analítico, um caso de consultório, com um sonho e um desfecho, para a gente poder perceber como é que funciona isso. E aí, nas outras aulas, eu vou falando um pouquinho dos símbolos para vocês. Como se interpreta um símbolo, como é que você busca a questão simbólica, como é que você... Enfim, para a gente poder falar, e a gente vai linkando com as parábolas de Cristo. Só para eu poder falar para vocês aqui, um adendo que eu ia ter falado. Vocês já perceberam como que o sonho aparece na Bíblia o tempo todo? Deus falou comigo através de um sonho o tempo todo. Porque Deus fala com você através do quê? O José, né? José, Maria. Não, o pai dele, não, o outro, não era o José? Que sonhava, falou lá pro faraó, o sonho. Sim, José do Egito. Atrás, no Egito. Sim. Gente, então a gente precisa... Aliás, um sonho muito legal foi Cláudia, né, a mulher de Pôncio Pilatos, sonha que Pôncio Pilatos vai matar um homem
santo. E fica desesperado e fala para ele, o que é que Pôncio Pilatos faz? Mata um homem santo. Ah, então tem uma outra coisa legal para falar para vocês. Às vezes o sonho que nós sonhamos, se você convive em casa com esposa, marido, filho, pode não ser seu. Ah, piorou, né, gente? Já era difícil interpretar o sonho do si mesmo. Agora, quando ele pode não ser seu, piora. Mas não fica aliviado não, porque se passou pela tua cabeça, relou em você de alguma forma. Depois eu falo. Vou dar, ó, só pra gente poder encerrar aqui, gente, por causa do horário. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Jung atendia em casa. E na casa dele moravam os cinco filhos, né? Mais a esposa dele, mais as babás, mais as empregadas que trabalhavam lá, aquela coisa. E aí ele atendia no seu escritório, né, atendia a pessoa, e muitas vezes, a empregada da casa vinha e falava, seu Jung, aconteceu uma coisa muito louca comigo. E ela contava um sonho. E ele falava, esse sonho não é seu, esse sonho é da minha paciente. Pegava o sonho, levava para o set analítico, e o sonho falava exatamente daquela situação que aquela mulher estava tendo. E no sonho, ela via uma outra mulher, ela não ligava a pessoa, mas às vezes pode acontecer. Nós podemos ter sonhos com momentos que estão acontecendo no mundo. Momentos que estão acontecendo no mundo acontecem conosco, mas eles também são do mundo. Premonições. Foi, gente? Eu vou encerrar aqui porque é muita informação. Aqui, deixei a pessoa doidinha. E só para a gente falar uma coisa que eu preciso lembrar, senão a Iraci vem aqui e me mata. Tá, gente? Olha só. Nós estamos fazendo uma campanha, tá, de união às religiões. É uma coisa super legal, porque a gente vê que hoje em dia nós temos vários problemas em relação a isso. Né? Nós somos muitas sectaristas. A gente mesmo faz tipo de... Enfim. E nós temos... como é que é essa campanha? Ela partiu da igreja do meu irmão. Olha que legal, né, gente? Uma igreja evangélica. O filho da Iraci é pastor, né? Olha que engraçado, né? E aí, a foto é o seguinte, é uma foto, né, que quanto mais curtidas tiver, eles ganham, e a Iraci eles vão ter oportunidade de ir à igreja, né, a mãe que ganhar vai à igreja, e a Iraci, no caso, vai poder falar, e vão poder trocar ali aquela coisa. Então, para a gente poder ganhar, tem que curtir, tá, gente? Então, se você tem Facebook, eu falei para a Iraci que hoje eu ia fazer uma coisa que não pode. Acessa agora, a senha do Wi-Fi do Seja, você pega com a Camila lá embaixo. Acessem e curtam a foto. Está no perfil da Iraci, tá? Você entra no perfil, tem a foto, mas você tem que clicar na foto, porque a foto, na verdade, está no perfil do filho dela, que é o meu irmão, tá? Que é o Marcelo. Marcelo Niero. Oi? Exatamente. Pega o link do meu irmão, aí você dá uma curtida, marca lá seus amigos para a gente poder fazer Iraci ir à igreja evangélica. Magia, adoro. Enfim, se vocês puderem, a gente agradece muito. E se puder marcar assim, né, curte uma vez, marca uns 10 amigos, está ótimo. A gente está 29 atrás do primeiro. Então, faltam 29. Nós somos quantos aqui, gente? Então vamos embora. Entra aí no Facebook e curte. Foi? Então, tá bom. Então, vou fazer nossa prece, porque a gente já está em cima do horário. Agradecemos, Senhor, a vida. Agradecemos, Senhor, a todas as oportunidades que nos coloca nas nossas vivências, através dos nossos sonhos, através das nossas dificuldades, das pessoas que nos aparecem em vida, para que possamos conscientizar as suas potências dentro de nós, a sua força em nós. Então, assim, Senhor, pedimos, faça os nossos olhos serem olhos de ver, o nosso ouvido de ouvir, o nosso coração de intuir e a nossa mente de conscientizar. E assim pedimos à nossa querida veneranda que permaneça sempre conosco nessa nossa jornada, nos inspirando e nos guiando. Agora e sempre, graças a Deus. Gente, obrigada.